Até porque eu acredito que com essa inteligência você tem um controle, né? Você não controla o momento, mas você se controla, você tem conhecimento de você. Então, todo esse conjunto de coisas que está ao seu redor completamente não te afetam. Eles não te deixam você tirar o foco daquilo que você está fazendo. Concordo plenamente, até porque usando até o exemplo de um documentário que eu assisti não tem muito tempo, do surfista, que ele é um pioneiro nas ondas não, gigantes, né, dizendo assim. Chama-se Lord Hamilton. Então foi feito um documentário a ele, e a parte que mais me chamou a atenção foi justamente essa parte de que todas as pessoas em volta dele, do grupo que ele tinha, achavam que ele tinha um mau funcionamento com medo, que ele não tinha medo. E logo depois que todos dão opinião, ele, na verdade, fala uma coisa que foi o que mais me chamou a atenção. Na verdade, eu já senti medo tantas vezes que eu criei um relacionamento com ele. Ele me fez ser mais rápido, ele me fez ser mais lúcido, ele me fez ter um raciocínio, ele me fez ter mais visão. Justamente aquilo que a gente mais acha que é contra ou é o nosso maior inimigo, você vendo de uma maneira diferente, através do seu autoconhecimento, com certeza se torna o seu maior aliado. Exatamente. É isso mesmo. A única coisa que eu agregaria seria o fato de que nós temos o nosso comportamento, nós temos os nossos medos, os nossos pensamentos, mas nós também somos geridos pela química cerebral. Então nós temos que ter esse autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento, mas nós também temos que ter as químicas cerebrais balanceadas. Porque de nada adianta eu ler, eu estudar, eu querer aplicar, se eu tenho lá, dentro do meu senso, tudo baixo. Então eu tenho tristeza alta, alegria baixa, eu tenho o sono ruim, eu não estou me alimentando bem, eu estou fazendo coisas que não deveria fazer no meu dia a dia, eu não uso esse autoconhecimento no meu dia a dia com as pessoas. Então tudo isso é o equilíbrio químico que se tem no cérebro, Conan. Então, se a gente tem lá dentro, eu sempre falo para o paciente o seguinte, e até vai ser legal para o pessoal entender como que funciona esse desequilíbrio químico e por que ele é tão importante quanto aquilo que a gente aprende no dia a dia. E todos nós temos uma caixinha aqui dentro. E essa caixinha, quando nós, psiquiatras, pegamos essa caixinha, colocamos em cima da mesa, essa caixinha é cheia de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são os que vão regular a minha ansiedade, a minha fome, a minha falta de sono, a minha tristeza, a minha irritabilidade, os meus conflitos. Se essa caixinha ela está sendo produzida, esses neurotransmissores estão sendo produzidos pelo meu cérebro, eles estão batendo aqui em cima, em 100%, eu estou ótimo. Agora, o que a gente vê é que existe uma desregulação entre esses neurotransmissores, onde um está 100%, o outro está 5, o outro está 10. E aí que vem essa química que nós precisamos muitas vezes levar para estimular esses neurotransmissores a dar para mim esse senso de percepção de que eu estou triste, que eu estou desanimado, que eu não estou de bem com a vida, que algo me falta. Aquela sensação de inquietação, de frustração interna o tempo inteiro, mesmo tudo estando bem. Esse é o desequilíbrio químico. Então nós pegamos aí personalidades, famosos, pessoas muito bem-sucedidas nas suas profissões que estão deprimindo, que estão passando para o outro lado da tristeza. Por quê? Porque existe esse desequilíbrio químico. Mas como que eu, com 10 milhões de dólares na conta, com tudo do bom e do melhor, com fama, eu estou triste? Sim, eu estou triste. E é isso que nós vemos no dia a dia, porque é um desequilíbrio químico, é a mesma coisa que acontece quando eu tenho diabetes, quando eu tenho algum tipo de doença no meu corpo. Então eu preciso ter esse equilíbrio químico. Então eu preciso muitas vezes avaliar isso, Conan. Eu posso ser a pessoa mais otimista do mundo, mas por dentro muitas vezes eu estou aflito, eu estou confuso. Então eu preciso passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, para fazer essa avaliação, para ver se esses neurotransmissores precisam de algo para funcionar melhor. Então, se nós juntarmos a química cerebral e toda essa parte do otimismo e da teoria do funcionamento emocional do ser humano, essa praticidade que nós queremos utilizar durante o dia, todos os dias, isso vai fazer essa junção para que nós vivamos bem em qualquer circunstância, inclusive dentro do octagon.
Excelente. Aproveitando essa sua explicação, na verdade é para saber a sua opinião. Uma coisa que eu sempre opino, eu sempre estou prestando atenção, estou sempre querendo fazer eles entenderem, e isso tem a ver com corte de peso. Muitas das vezes o corte de peso é relacionado à parte física, na qual você faz o corte de peso. E eu não vou nem começar da história, não vou nem falar do começo, que na verdade o certo seria você fatiar o seu peso para você chegar na quinta-feira, se tratando de um UFC, ou, logicamente o UFC, que você vai fazer o corte de peso na quinta e você vai fazer a pesagem na sexta. Então, o que acontece? Para o lutador, na quinta-feira, ele sai um pouquinho daquele momento da luta e o corte de peso traz ele, distrai ele um pouquinho, porque você exige um pouquinho de sacrifício, né? Físico, dizendo assim. Porém, quando você faz um corte de peso muito pesado, você não foi disciplinado da maneira que você deveria ter sido e você deixa muito peso para ser cortado naquele dia antes da pesagem. Então, uma coisa que eu explico para eles é o seguinte: você fisicamente, depois da pesagem, você bebendo, você comendo, você vai se sentir bem fisicamente, mas você não tem a noção o que é química dentro do seu corpo, o que você causou para que você esteja completamente feliz para o sábado. Muitas das vezes isso é uma confusão muito grande, porque a sensação depois da pesagem de comer e beber faz com que você, ou seja, um componente do teu cérebro vai estar sentindo bem. Mas e o resto? E todas essas outras essas químicas que você mencionou, imagina a bagunça que não está isso. Então, chega no sábado, você não tem outro, está marcado, não tem essa, posso vir depois, vamos passar para outro dia. Naquela hora, naquele dia, você tem aquele compromisso. E é uma coisa que apesar de ser invisível, mas eu acho que é a coisa que mais afeta para o lutador. Com certeza. E você imagina que naquele momento que ele está comendo é um prazer imediato, é um prazer passageiro. Mas aquele metabolismo, toda aquela desidratação, né, aquela desnutrição que aconteceu durante todos aqueles dias, isso vai mexer com o metabolismo todo. Ele não vai ter a mesma força, a mesma habilidade e o raciocínio. Porque vai faltar tudo para esse cérebro se alimentar. Não é em 24 horas que eu vou conseguir repor aquilo que eu venho carregando comigo. Então, o corpo e a mente sentem. Né? Então, é muito fácil para nós, telespectadores, muitas vezes ver que o cara não, ele fez demais para bater o peso, ele chegou lá dentro e está fraco, ele está desnutrido, ele está lento, e o raciocínio está ilógico. Por quê? Porque não dá tempo, né? Então, realmente, isso é um cuidado que tem que se ter e o atleta tem que entender isso. Ele tem que vir fazendo aquilo que é preconizado, perdendo aos pouquinhos, porque se deixar para fazer tudo isso na última hora, ele vai acabar com tudo. Por quê? Ele corre o risco sério de ser nocauteado no primeiro round. Isso, e sem dizer que a consequência, né? Às vezes nem quando você entra nesse momento e você não está alinhado, como você disse, com todas as coisas, com todos os componentes que você precisa ter naquele momento, às vezes você olha para ele e fisicamente ele parece que está muito bem, mas dentro completamente deve estar ao contrário do que está fora. Destruído, com certeza. Dizendo assim. E qual seria, na sua opinião, quais são os exercícios, quais são os caminhos na qual a gente deveria procurar para se conhecer melhor, para a gente exercitar esse equilíbrio, né? Porque não tem que ter um exercício, tem que ter uma repetição, como todas as coisas, para a gente começar. Qual seria a sua recomendação? Eu vou passar para duas instâncias, então. Uma que é totalmente ligada a mim, eu sou presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria, eu represento aqui os psiquiatras do estado do Paraná, então eu não posso deixar de falar da psiquiatria. E aí eu digo assim, poxa, se eu quero perder peso com qualidade, eu procuro um nutricionista, eu procuro um endocrinologista. Se eu quero saber como é que está o meu coração, eu procuro um cardiologista. E aí, por que não procurar o psiquiatra? Né? Por que não procurar o psicólogo para poder verificar realmente, fazer uma análise? É simples. Sento lá,
doutor, me diga uma coisa, eu estou agindo bem? O meu pensamento está legal? Eu tenho alguma coisa que está divergente aqui, que não está bom? Então, me indique isso. O que eu posso fazer para melhorar? Nós vamos trabalhar essa química do cérebro. Por outro lado, tem uma série de fatores que a gente pode fazer. Se você se sente bem, você se sente alegre, feliz, se você é grato pela tua vida todos os dias, se você está de bem com você e com todos, você tem que fazer alguns requisitos básicos para você poder dar sequência. E aí você também tem que interpretar, né? Dosar as expectativas, por exemplo. Né? Eu vou entrar numa luta, mas eu sei que eu sou o campeão dos campeões, eu já derrotei os maiores. Então, assim, aquele é meu adversário ali, é fácil. Não subestimar. Né? Dosar essas expectativas. Saber trabalhar com aquilo que pode acontecer, tanto do lado negativo como do positivo. Né? Ter essa humildade. Né? Outra coisa muito fatal é o controle da autocrítica. As pessoas sempre se criticam. Elas têm, aí percorre toda aquela seara, né? Do medo, da frustração. E isso também te impede de fazer um bom trabalho lá dentro. Né? Então, são todas as coisas que você precisa utilizar, reconhecimento desses teus esforços. Né? Isso é muito importante também. Mas eu sempre falo, Conan, nós somos uma máquina. O cérebro é uma máquina que compõe e que vai determinar aquilo que eu faço, cada movimento do nosso corpo. Então, eu preciso levar essa Ferrari, muitas vezes, até o mecânico para dar uma avaliada. Né? E muitas vezes ele só vai botar um pouquinho de ar no pneu, vai fazer aquilo ali, e boa, e segue a vida. Mas eu preciso interpretar isso, eu preciso me conhecer. Muito interessante. Seria como nós fazemos exame de sangue para saber do colesterol, do açúcar, seria fazer esses exames para o pensamento, para a mente. Será que o meu colesterol, meu açúcar está alto na cabeça? Exato. Eu acho que seria a melhor maneira, até porque eu acredito que, apesar de estar no 2021, existe esse tabu de que psicólogo e psiquiatra é coisa de maluco, né? Pelo contrário, não é coisa de gente normal, é todo mundo. E uma das coisas que também sempre é uma forte recomendação minha é os atletas de alto nível procurarem um psicólogo esportivo, um psiquiatra, porque você precisa ter você precisa ter esse entendimento. Se você não tiver esse entendimento com você, nada vai fluir para fora, nada. Não adianta o seu talento, que é uma das coisas que eu também não acredito muito. Só o talento faz você. Não pode ser dessa maneira. Você tem que ter muito mais. Você precisa muito mais para se diferenciar em relação às pessoas, se tornar um campeão em qualquer outra área, a área que seja. Então, eu acho que é necessário sempre, porque essa pressão, esse momento na qual ele sempre está entrando, ele sempre está indo para se testar, para se desafiar, traz muitas coisas desconhecidas, que eu acho que justamente a psicologia, a psiquiatria iriam e devem ajudar você justamente a você desvendar desfazer esses nozinhos, né? Como você disse no começo, né? E sempre traz a nossa criação, né? Da maneira que você foi criado, da maneira que você foi educado. A gente sempre traz a nossa bagagem junto para onde a gente está indo. Exatamente, exatamente. Nós vemos isso hoje atuando muito no futebol. O futebol começou a incorporar essa questão do psiquiatra, né? Então ele já percebeu, é um esporte que já percebeu que para nós irmos lá jogar contra a Alemanha e tomarmos 7-1, por quê? Né? Porque ali faltou totalmente um processo psicológico. Nós não sabemos, nós fomos Concordo. surpreendidos e nós não conseguimos recuperar. Né? Então, esse desafio da busca pelo psiquiatra, pelo psicólogo, é um desafio interno, porque as pessoas têm. Isso se chama estigma, né? E é uma psicofobia, na realidade, né? Em olhar para o psiquiatra, para o psicólogo e achar que é médico de louco e etc. Não é. Nada mais é do que uma pessoa que vai avaliar o teu cérebro e poder corrigir algumas coisas que não estão correndo bem. E você tem que saber que você precisa passar por isso, verificar isso para saber se a tua trajetória vai ocorrer. É complicado falar sobre isso, mas os brasileiros em si. Conan, os estudos nos mostram, saiu o estudo ano passado e comprovou que o Brasil é a população mais ansiosa do mundo. Ela não perde nem para os Estados Unidos.
É a segunda em casos de depressão no mundo. Ela só perde para os Estados Unidos. E aí eu venho dizer o seguinte, no Brasil nós não temos uma estrutura para fazer contas e fazer todos esses cálculos tão corretos como nos Estados Unidos. Então eu acredito que nós ainda estamos em primeiro lugar em questão de depressão e em primeiro cientificamente e em primeiro em ansiedade. Então o brasileiro já por si só, a natureza dele é ansiosa. Então, nós vemos muitas vezes os brasileiros fibrilando, com medo, com a ansiedade à flor da pele dentro de qualquer tipo de esporte. E trava, porque o medo trava. E aí, todo aquele potencial, tudo aquilo que ele sabia fazer lá no treinamento contigo, ele não consegue pôr em prática. E aí a gente vai para dentro do UFC, com 20, 30 mil pessoas te olhando, todo mundo gritando, todo mundo com sangue no olho, né? E querendo ou não, é um esporte agressivo, todo mundo está lá buscando essa agressividade, né? Isso tudo é uma atmosfera que fecha em cima do atleta e o atleta está lá dentro, eu não estou conseguindo dar o respaldo, eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho, estou sendo coagido, eu estou passando vergonha, o que é que eu faço? E aí entra a voz serena do coach para poder acalmar, né, aquele momento em que eu reverter não a máquina. Mãe, eu não tenho minha mãe, eu não tenho ninguém, e eu preciso de alguém que confie em mim e que só simplesmente vai dizer assim como o Conan diz, né? Respira fundo. Eu quero mais uma respirada, mais uma. Isso. Agora põe em prática tudo aquilo que você aprendeu, porque você é capaz. É disso que o atleta precisa. Voltar à paz, pelo menos por 1 minuto. Obrigado pelas palavras, e até porque eu já recebi muita crítica, né? Eu não sei, de pessoas que entendem, pessoas que não entendem, falam, mas você só fala para o cara respirar, porque na verdade o que você mais precisa naquele momento é tomar conta de si. Se eu te der uma quantidade de instruções, até as mesmas instruções que a gente já está fazendo por 3 meses, você não vai entender. Você vai estar num alto giro tão grande que você vai escutar um chiado da minha boca. Então é preferível que, pelo menos os primeiros 30 segundos, eu sempre tive essa, eu acho que é experiência de trabalho e é personalidade, de ter calma para resolver, não ter pânico para piorar. Exatamente. Então eu sempre tive esse pensamento, se eu quero ganhar, a única coisa que eu não posso fazer é perder o controle, porque se eu perder o controle, eu já perdi antes de começar a tentar resolver. Então, eu acredito que o que mais é necessário numa condição dessa é você ter calma. Deixa eu me controlar primeiro, deixa eu reverter a máquina. É como se estivesse parando ali para trocar o pneu, trocar o óleo. É necessário desligar a máquina. Desliga tudo, troca e a gente volta. Você não pode fazer isso tudo com um motor ligado, porque, exatamente, na verdade, não vai ter condições de você vai voltar pior do que você veio do primeiro round. Exatamente, isso é notório, porque falta oxigênio no cérebro, não tem como a pessoa raciocinar e ter um nível de consciência adequado naquele momento, né? E você gritar com ela, você falar coisas para ela, não vai adiantar, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. Então, Conan, entenda de um psiquiatra que faz avaliação disso, que é MMA e que assiste todas as lutas, né? É gostoso ver esse teu papel. Naqueles primeiros momentos ali, respira, puxa, foca, volta aqui, olha para mim agora. Vamos fazer isso. Com poucas palavras você diz tudo. Agora, vai lá, mete a porrada, faz isso, faz isso, faz isso. Olha, não dá, é muita pressão. Ele já está com toda a pressão. Ele precisa daquele amparo, ele precisa de uma voz serena, ele precisa de alguém que olhe no olho dele e diga poucas palavras para ele raciocinar e fazer. Ele não precisa de muita informação porque ele não vai absorver nada naquele momento. Parabéns. Obrigado. Ainda mais vindo de você, então. Agora eu acho que eu ganhei um diploma, me senti diplomado hoje. Então, doutor, acho que a gente já eu não quero queimar tudo hoje, eu não quero falar de tudo hoje, eu quero alimentar todo mundo, informar todo mundo aos pouquinhos, deixar também que as pessoas pensem muito no que a gente conversou, que é muito importante, ainda mais de uma pessoa como você, que é um apaixonado pela mente. Eu, sinceramente, quando eu li isso que eu anotei, a identificação foi, na verdade, eu conheço ele por 20 anos. Eu não troco isso.
e essa sua paixão, essa sua visão, acho que a gente tem que dividir, a gente tem que trazer. Eu quero fazer mais vezes, a gente ter mais assunto ainda para a gente conversar. Poxa, eu agradeço imensamente, né? Eu estou aqui de coração aberto falando e imaginando também a tensão, a emoção que vocês não passam. Cada um desses lutadores, né, da American Top Team ou do UFC ou de qualquer outro espetáculo do mundo da luta, não passa por todos esses momentos. É inquietante pensar na reação humana e no cérebro desses atletas nesse momento. Né? O que não passa na cabeça desse atleta lá dentro, né? Quando fecha a grade e diz assim, agora é contigo, não tem mais ninguém. É algo fantástico interpretar a mente deles. Né? Mas eu acho que é assim, Conan, o verdadeiro campeão é aquele que vence a luta principalmente contra si mesmo. Né? Ele tem que se conhecer, ele tem que saber quem ele é para ele saber o que ele quer. Né? E eu quero só dizer que assim, é um prazer enorme estar contigo, estar aí com essa audiência e dizer para você que eu estou aqui à disposição. Nós podemos falar sobre ansiedade um dia, nós podemos falar sobre esse desequilíbrio químico do cérebro, nós podemos falar sobre medo, por muitas coisas. Fica aí o meu Não tenho como lhe agradecer, não tenho como lhe agradecer. Do fundo do coração, é uma honra, é um prazer. Não vou deixar você deixar de vir, eu vou insistir mais vezes, eu quero fazer, já vou falar, vamos fazer uns 30 episódios, chamar 30 lives, dá pra gente fazer, montar aqui, e a gente tem muita informação, principalmente você tem muita informação para dividir com todo mundo, eu acredito que é muito importante, mas muito importante mesmo. Mas saiba que para mim isso aqui é uma diversão, isso aqui é um happy hour, isso aqui para mim é um aprendizado. Por quê? Porque para nós que estamos do outro lado, que não estamos convivendo diariamente com todo esse mundo da luta, nós fazemos o nosso raciocínio dentro do lógico e dentro do psiquiátrico. Mas colhendo essas informações tuas, que é uma lenda do MMA, não tem como a gente também não agregar. Então, muito obrigado. Eu estou muito feliz porque hoje eu também estou aprendendo demais. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. A gente se vê em breve. Na final, mais uma vez, somos amigos de 20 anos, então a gente tem muito que conversar. Com certeza. Um abraço grande, uma boa noite, mais obrigado ainda. Um grande abraço a todos. Abraço, Conan. Boa noite, gente. Não preciso fazer comentário nenhum.